Fala, gente, bom dia. Vou trazer nesse vídeo os comentários sobre o questionário que passei com uma revisão para vocês, para que com essas ideias que eu trazer aqui vocês possam corrigir ou acrescentar a resposta de vocês, o que eu for explicando, for apresentando no vídeo, certo? E com isso, a partir do vídeo e do questionário, vocês vão conseguir estudar de forma bem tranquila para a primeira avaliação desse trimestre, beleza? Na composição dos solos, temos o processo chamado de pedogênese, que através de toda degradação que o solo passa através do intemperismo, que entra de três formas nesse processo, a pedogênese, ela pega todo o material que o intemperismo separa, degrada do solo, né? Seja nas suas formas químicas, físicas ou biológicas, e reorganiza esses materiais para a composição do solo. Não tem como falar o que vem antes ou depois, estão sempre acontecendo. A pedogênese, ela está acontecendo ali, formando o solo, né? Dependendo de vários outros fatores, que vamos entrar em cada um deles para abordar as nossas questões. E assim ela organiza para o solo se compor, né? E ir se construindo, através de detritos que passaram pelo intemperismo, num solo que antes também existia. E é um ciclo, e assim vai acontecendo essa questão da composição e da formação dos solos. Bom, o intemperismo, ele pode acontecer na sua forma física, né, que vai destruir, vai tornar em detritos aquele solo ali, né, as rochas. O intemperismo, ele pode acontecer de três formas. Pode acontecer da forma física, transformando em detritos, degradando as rochas e seus minerais. Pode ser da forma química, alterando a sua composição química mesmo, os seus elementos. E pode acontecer da forma biológica também, através de seres vivos impactando tudo o que envolve esses materiais. Então, o intemperismo, dentro desses três modos, ele consegue alterar as rochas e os seus minerais. Enquanto isso, a pedogênese é o processo responsável pela formação dos solos. Esses detritos, né, resultantes do processo do intemperismo, chegam para ajudar na composição da pedogênese. E assim formam-se os solos e toda a sua composição. Para a pedogênese funcionar, né, para a formação do solo fluir, ela depende de fatores como clima, os organismos, o relevo, além do seu material de origem e o tempo que está ali. Esse solo, após ser formado com sucesso, ele vai ter horizontes, ele vai ser formado em camadas. Quanto mais você for adentrando o solo, digamos assim, vai poder perceber as camadas. E a gente estuda isso nessa ciência como? Fazendo um perfil do solo. Quem foi naquele trabalho de campo, no projeto Guapiaçu, um dos nossos últimos pontos eram exemplos de perfis de solo, onde temos uma seção, né, vertical do topo do solo até chegar na sua parte de rocha. Então, ao identificar essas camadas dessa seção vertical do solo, podemos observar os horizontes, dependendo de cada camada. E os horizontes são essas camadas sobrepostas do solo.
Inclusive, vou tentar colocar um exemplo aqui dessa seção vertical de um perfil do solo para vocês conseguirem visualizar melhor do que só. E essas camadas, óbvias, elas vão ser diferentes, não só visivelmente, não só na sua cor, mas na sua textura também, em sua composição, vai toda diferente. Cada horizonte vai corresponder a algo que formou aquela camada, que foi se sobrepondo para formar o solo, lá no processo da pedogênese. Um exemplo de todo esse processo de formação do solo é a chamada terra roxa, que é um solo, né, que se forma através de detritos de rochas basálticas, certo? E ao se formar, esse solo se torna um solo fértil. A terra roxa é um solo fértil, tem essa característica, e ela tem a sua origem de rochas basálticas, rochas ígneas, certo? Que estudamos há uns capítulos atrás. E esse é um exemplo. E, por fim, para finalizar o nosso questionário, o último ponto seria a questão de degradação, a degradação dos solos, que pode acontecer por formas naturais e por ações antrópicas também, principalmente pela poluição. E as ações, elas também podem acelerar os processos que já degradam o solo, mas de forma natural, como, por exemplo, a questão da arenização, da salinização. A arenização é o processo que formam-se bancos de areias em locais que já têm essa característica, então é diferente da questão da desertificação. A salinização é o aumento dos sais existentes ali, atrapalhando a produtividade dos solos. A desertificação é o esgotamento dos solos, onde os índices pluviométricos são baixíssimos, então a evaporação é muito maior que a infiltração do solo, que compromete também o seu funcionamento no meio ambiente, digamos assim. Além de processos como o intemperismo, principalmente o químico, e os processos erosivos também.